Olá, amigos e amigos que acompanham aqui o Saúde em Notícia. Hoje a gente vai tratar de um tema muito sensível que está na ordem do dia em todo o país e, sobretudo, na Bahia, onde já está sendo investigada a primeira morte por contaminação por metanol. E é sobre isso, sobre a presença do metanol nas bebidas destiladas e intoxicação por todo o país. A gente vai conversar aqui com Juscelino Neri, ele que é diretor do Ciatox, que é o órgão do governo do estado da Bahia, responsável por identificar intoxicações e envenenamento. Seja bem-vindo, Juscelino. É um prazer, Juscelino, que é farmacêutico bioquímico também. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, já está sendo investigada a primeira morte por contaminação por metanol na Bahia. Eu queria saber, em primeiro lugar, Juscelino, o que é o metanol, né, que está tão em voga atualmente? A gente já viveu isso nos anos 1990, lá em Santo Amaro. Uma aguardente foi contaminada com metanol e algumas pessoas adquiriram problemas tipo cegueira, outros tipos de intoxicação e até mesmo a morte. E eu quero saber o que é o metanol, que elemento químico é esse que está causando tanto problema? Certo. O metanol, ele é um álcool também, assim como o álcool etílico, entretanto, de elevada toxicidade, né? Por esse motivo, ele não é utilizado na preparação de bebidas, né? Independente de ser destiladas ou não. A sua característica, né, visualmente, de odor, é muito semelhante ao do álcool. Por isso, essa dificuldade de identificar visualmente através do aroma, né? Então, é praticamente impossível, sendo que a diferenciação vai ser simplesmente através de análise laboratorial. Em comparação ao etanol, eu não falo sob o ponto de vista químico, mas o ponto de vista mercadológico, ele é mais barato? Por que essas pessoas utilizaram esse, entre aspas, ingrediente para poder fabricar não, na verdade, adulterar essas bebidas destiladas? Geralmente é buscando a finalidade aí de lucro, né? Então, a adulteração, produção clandestina, né, ilegal, e acaba utilizando ele justamente pelo fato de ser mais barato, né? Não, muitas vezes não se importando com a questão tóxica, né? Que pode levar a óbito o usuário. Qual é a finalidade do uso do metanol? Ele que a gente já viu algumas tentativas no passado de usar como combustível. Ele, em sua normalidade, é usado com qual finalidade? Geralmente é utilizado na indústria, né? Na composição de diferentes substâncias, inclusive determinados agrotóxicos. Mas geralmente em produto farmacêutico, produto para uso, né, por via oral, o seu uso não é utilizado, Você falou não é aqui feito. da toxicidade dele, né? O metanol é muito mais tóxico do que o etanol. E que tipo de problemas as pessoas podem ter a partir da sua ingestão e qual a quantidade ingerida que já causa esse tipo de problema? Olha, geralmente quantidade a partir de um copo, né, pode levar a um quadro de intoxicação. Obviamente que isso vai depender da concentração desse metanol, considerando aí essa questão da bebida alcoólica, da sua concentração na bebida, né? E geralmente o indivíduo intoxicado pelo metanol, 30 minutos, nas primeiras 12 horas, ele vai apresentar um quadro muito semelhante de intoxicação com a chamada bebedeira, que é a intoxicação alcoólica, mas geralmente esse quadro persiste. Então, esse já é um indicativo de que a pessoa deve procurar o serviço médico, ou seja, fez uso de bebida alcoólica, aquela tontura, sonolência, né, característica da bebida alcoólica persistiu, continuou, mesmo decorrido todo esse tempo, e principalmente se começar a surgir náusea, dor abdominal, né, cólica, vômito. Então, isso já é um sinal de gravidade e deve se levar imediatamente para um serviço de saúde. E quais são as bebidas hoje? Eu sei que já se tornou algo que está fugindo ao controle das autoridades sanitárias, né? A gente ainda não sabe, não mapeou direito a origem, né, dessa contaminação, dessas bebidas contaminadas com metanol. Mas eu queria saber quais são os principais alvos, né, de bebidas alcoólicas utilizados pelos adulteradores. São uísque, vodka, eu queria saber. Até o momento, há relatos, né, de ingestão que levaram a esse tipo de quadro de suspeita de intoxicação, a vodka, o gin e o uísque. Né? Então, até tempos atrás, nos casos anteriores que nós tivemos, era a cachaça.
É verdade. Atualmente, né, já envolve esses 3 outros itens. Então, isso quer dizer que o crime organizado ele subiu de nível e está partindo para bebidas, digamos assim, mais sofisticadas, né? E por isso acaba acometendo níveis, né, digamos, pessoas de níveis financeiros, né, mais elevados e ganhando grande repercussão. E me diga uma coisa, como é que pode ser feito? Claro que existem as agências reguladoras, os institutos de metrologia, aqui na Bahia, por exemplo, o Ibametro, em nível nacional, o Inmetro. E como é que é feita essa fiscalização, sobretudo das bebidas? Bem, as bebidas produzidas de forma legal, né, existe todo um controle através do Ministério da Agricultura, que é o responsável pela questão dos alimentos, né, e nesse caso a bebida alcoólica industrial ela é É uma considerada, variação, né, né? como alimento, então é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o MAPA, e a comercialização através das vigilâncias sanitárias, né, estadual e municipal. Então há todo um processo, né, toda uma logística de fiscalização, só que em muitas situações foge realmente ao controle porque se trata nessas questões, né, de produção clandestina. Então, empresas, né, geralmente legais ou até mesmo pessoas que adquirem produtos originais e fazem a adulteração acrescentando o metanol, né, para ter um rendimento maior desses produtos e, consequentemente, leva a esse tipo de intoxicação. Quais são as principais sequelas de uma intoxicação por metanol? São sequelas graves, né? Então, além de todo esse quadro que eu citei, o paciente ele pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, para pancreatite, convulsões, coma e até mesmo óbito, além das alterações visuais. Então, pode ter visão borrada, né? Visão dobrada, dobrada, desculpe, visualização dupla, né? Então, pontos brancos, pontos pretos também, e até mesmo a cegueira. E esses danos são irreversíveis ou tem danos que podem ser reparados? A questão da visão, acometendo o nervo óptico, né, pode levar à cegueira e é irreversível. E dentro dessa questão que você falou, em sentindo esses sintomas, né, de uma intoxicação por álcool, no caso aqui o metanol, o que é que a pessoa deve fazer? Procurar imediatamente um hospital? O Ciatox, por exemplo, ele é porta aberta para receber essas pessoas que estão suspeitas de intoxicação por metanol? Ótima pergunta. Então, passou 12 horas, já é recomendado procurar o serviço médico, tá? Qual unidade? Qualquer unidade de urgência e emergência. Ciatox? Ciatox não, porque esse serviço ele é de orientação telefônica, né, para a população em geral e também para os serviços de saúde, né, principalmente. E nós não atendemos lá presencialmente os pacientes. Então, eles devem ser encaminhados para as unidades de saúde, os profissionais da unidade, tendo a necessidade de orientação, entram em contato com o Ciatox. Existe alguma espécie de antídoto, vamos dizer assim, para o metanol? Sim, existem. No mundo, são 2 antídotos. É o etanol farmacêutico, né, um produto à base de álcool etílico, produzido para administração pela veia, alertando que não é o mesmo o álcool etílico combustível, né, nem esse que tem vende a no toxicidade, supermercado, né? justamente. Então, álcool específico para uso medicinal. E temos uma substância chamada Fomepizol, que não está disponível no Brasil, mas que o Ministério da Saúde está buscando importar aí junto aos mercados internacionais. E qual o tempo de recuperação da pessoa que é contaminada com o metanol? Isso vai variar bastante, né? Principalmente em relação ao estado de saúde prévio desse paciente, se existir alguma comorbidade, com a quantidade de produto ingerida, né, contaminada, e com a concentração de metanol existente naquela amostra. Então, pode variar de 15 dias, 30 dias, isso vai variar bastante em cada situação. Além da contaminação por ingestão,
Há possibilidade também de contaminação por contato com o metanol? Sim, o metanol ele é facilmente absorvido pela pele. Então, havendo contato dérmico, ele também pode ocorrer essa absorção. E o que é que provoca no contato com a pele? Bem, pode provocar uma dermatite, que é uma irritação da pele, e o restante as manifestações vão ser muito semelhantes daquela por via oral. Certo. E outra coisa interessante nesse aspecto. Há muitos mitos e verdades sobre o metanol e a sua contaminação. O que é mito e o que é real nessa história aí de que estão contando aí? Porque a internet é um poço, é um saco sem fundo para várias versões de várias coisas. O que é mito em relação ao metanol e o que é real? Bem, mito é a questão de poder fazer a identificação de um produto, né, com ou sem metanol. Então, isso a gente não consegue porque o aspecto é idêntico, né, em termos de cor e sabor. Então, bebidas, por exemplo, transparentes, incolores, a gente não tem como identificar. O que pode ocorrer é talvez uma mudança de cor e bebidas escuras, né? Mas, em geral, o fato da presença do metanol ali, a gente não tem como identificar, seja qual for a substância que a gente adicione. Então, só do ponto de vista laboratorial. E em todas as situações de ingestão de metanol, o atendimento médico ele é essencial e é o que pode salvar vidas. E não adianta tomar qualquer que seja substância, né? Seja, já ouvi falar em energéticos, né? Em soluções para antiácidas, nada disso adianta. Sim, hidratar a vítima, o paciente, isso até para evitar um agravamento maior da insuficiência renal, mas o que vai realmente salvar o paciente é o atendimento médico e, se necessário, né, o uso do antídoto. É verdade que o metanol provoca chamas invisíveis? É um outro tema também que cai bastante aí na internet. E pode provocar Assim como o queimadura. etanol, o álcool etílico também, e esse é um dos grandes riscos do etanol, né? Que muitas vezes forma-se a chama e ela não é visível. Então a pessoa acaba encostando em algum outro material comburente e aí se alastra o incêndio. Que outra indicação de recomendação você pode dar para as pessoas que estão indo para a balada? Sobretudo, a gente está aqui às portas de um final de semana, então aumenta muito o consumo de bebida alcoólica. É verdade que a cerveja ela é menos propensa a esse tipo de adulteração? Na verdade, essa menor propensão ela está mais relacionada à questão financeira, né? Como a cerveja é mais barata, talvez não compense fazer essa adulteração utilizando esse metanol. Talvez saia até mais caro, como já foi até abordado aí por um especialista. Mas para uma recomendação as pessoas estarem atentas onde adquirem esses produtos, né? E fazendo-se essa aquisição, observar se a embalagem ela tem rótulo, né? Está identificado adequadamente, se o lacre ele não está rompido e estar atento também onde é feita essa aquisição, né? Então, evitar aquisição em casas comerciais clandestinas, ilegais, justamente porque a questão da origem é que está diretamente relacionada a todo esse caso aí de intoxicação. E fazer essa checagem é difícil, né? Muito difícil. Então, realmente tem que estar atento a maior a forma mais fácil é para o momento de aquisição do produto. Agora, a partir do momento que você está num ambiente, num restaurante, né, numa casa de festas, aí fica mais difícil, você estar atento mesmo, inclusive ao aspecto, de repente, pode estar utilizando também outra substância juntamente e pode alterar a cor. Então, é sempre importante, independente se é o metanol ou não, né, estar atento a essas observações. E para reforçar e encerrar, quero que você aqui diga, voltando a dizer aqui, em caso de suspeita de contaminação por metanol, qual o procedimento da população? Ok. Houve ingestão de bebida alcoólica, decorreram 12 horas, persistiu aquele quadro de bebedeira, procura o serviço médico imediatamente. Principalmente se ocorrer náusea, vômito, né, dor abdominal e uma tontura mais acentuada.
Juscelino, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde Notícia. Acho que foi uma entrevista bastante esclarecedora e para as pessoas com prestação de serviço, para que as pessoas fiquem atentas, sobretudo nesse momento em que, além de São Paulo, né, que foi o estado onde surgiram os primeiros casos de contaminação, outras praças, outros locais, unidades da federação também já começam a aparecer casos. É o caso da Bahia, com uma suspeita lá em Feira de Santana. Tivemos São Paulo, Pernambuco, um caso no Distrito Federal, né? E na Bahia, só um caso aí suspeito que está sob investigação. Obrigado e até mais. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade.